O Bolsonaro tá pra cima e pra baixo dando uma de corajoso, o que ele não é, dizendo que ele não tem medo de ser preso e não tem medo do julgamento. Se ele não tem medo de ser preso e não tem medo do julgamento, por que ele tá trabalhando tanto assim pra conseguir uma anistia? Já que ele é tão corajoso, enfrente o julgamento, enfrente a condenação, enfrente a prisão e o banheirão, que ele vai lá lutar jiu-jitsu no banheiro da penitenciária. A Gleisi Hoffmann do PT, ela fez essa colocação. Ora, se ele é tão corajoso, por que ele quer anistia pra fugir da prisão? E outra, os bolsonaristas estão chantageando, sim, os candidatos à sucessão do Arthur Lira para pautarem o projeto de anistia. Mas não adianta, mesmo que eles tenham votos suficientes, porque o STF vai barrar graças ao precedente do Daniel Silveira. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você concorda com a Gleisi Hoffmann que o Bolsonaro é um covardão? Ora, se ele é machão, por que ele tá querendo anistia? Encare a prisão. Se você concorda que ele é um covardaço, deixa o like e se inscreva no canal. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT e também deputada federal, fez uma postagem muito importante nas suas redes sociais tratando desse assunto da chantagem que está acontecendo com os candidatos à sucessão do Arthur Lira. A gente sabe que é um evento político muito importante para 2026. O Arthur Lira ele tá desesperadíssimo, ele sabe que o Elmar Nascimento dificilmente vai conseguir ser vitorioso em 2025 e sem o Elmar Nascimento na sucessão do Arthur Lira, já era o Lira. Acabou pra ele, não vai conseguir ser senador, não vai ser ministro do Lula, vai ser massacrado pelo Renan Calheiros como o cenário está sendo desenhado. E a Gleisi veio a público e falou que o Bolsonaro está chantageando os sucessores do Arthur Lira, os candidatos, o Antônio Brito, o Elmar Nascimento e o Isnaldo Bulhões e o Isnaldo para que eles possam pautar o projeto de anistia para anistiar ele, Bolsonaro e os outros bolsonaristas. O que é incompatível com a postura do Bolsonaro, que fala que ele não tem medo da prisão. Só que se ele não tem medo da prisão, por que ele fica batalhando e construindo e tentando dia após dia a anistia? Não faz sentido, como ele falou. Se for um julgamento justo, eu não tenho nada a temer. Ele falou isso no fim de semana. Ora, por que você tá com medo então, Bolsonaro? Porque você quer anistia tanto assim? E esse projeto vai ser pautado. A Caroline de Toni, que é a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ela que é bolsonarista, absurdamente bolsonarista, e toda vez que eu falo nela, eu lembro daquele olhar sinistro que ela tem. Porque ela parece que ela não tem olho, é um negócio assim, tudo escuro, porque é fechadinho assim, é uma coisa muito sinistra. Ela tem um aspecto meio sinistro, mas enfim, isso aí é uma outra história. Se você se sente incomodado com a Caroline de Toni, ela não parece que ela não tem muita expressão, ela é muito fria. Enfim, me incomoda um pouco, eu fico com medo dela, eu tenho medo da Caroline de Toni e não estou brincando. Não é picardia de minha parte, eu tenho bastante medo, mas enfim, coloque aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Em entrevista ao UOL, ela falou que se houver apelo popular e também apelo social para pautar os projetos para anistiar, né, os envolvidos nos atos antidemocráticos, ela vai pautar. Ela vai pautar. E ela tá falando que há apelo porque muitas injustiças foram cometidas. Quais injustiças? A única injustiça que foi cometida foram os bolsonaristas parlamentares terem enganado os patriotários, que honraram o nome, né, o apelido patriotários, e agora eles tomaram 17 anos de cana, enquanto vários parlamentares bolsonaristas estão de boa, seguindo com o mandato, ganhando aí 30 mil por mês. Essa é a grande injustiça da situação. E a gente sabe também que os bolsonaristas não estão preocupados com patriotários, não estão preocupados com Bolsonaro, eles estão preocupados com a autopreservação. Eduardo Bolsonaro foi lá em Washington, começou a falar para a Organização dos Estados Americanos que existe uma perseguição com o Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes é um injusto, que o STF é um injusto. Ele não tá nem aí pro papai. Ele não tá nem aí pro papai. Talvez ele esteja um pouco Bolsonaro, mas ele está preocupado com ele próprio. Os bolsonaristas usam os patriotários, depois usam o Bolsonaro para falar de perseguição, para tentarem uma anistia, porque eles estão com problemas. Vários parlamentares bolsonaristas colaboraram para o 8 de janeiro, foram mentores intelectuais. E à medida que as investigações estão avançando, pegando financiadores, pegando o Bolsonaro, os próximos são eles. Não tem jeito. Então essa história toda de perseguição, eles estão querendo se autoproteger. É isso que está acontecendo. Não tem absolutamente nada com relação ao Bolsonaro. Só que agora nós temos que entrar mais na parte dos bastidores
e como essa anistia está sendo utilizada como moeda de troca. Pelo seguinte, a Andréa Sadi, do G1, também que pertence ao Grupo Globo, trouxe a informação de que o projeto de anistia seria aprovado com certa tranquilidade na Câmara. Teria os votos necessários. Mas no Senado enfrentaria a resistência do Rodrigo Pacheco. Mas há uma negociação em curso, porque o sucessor do Pacheco vai ser o Davi Alcolumbre, do União Brasil. Já está vitorioso em 2025. Só que em 2026, na campanha presidencial, na campanha majoritária, existe a projeção que o legislativo seja formado de maioria esmagadora pela direita. Então, para garantir a sucessão do Arthur Lira, do Davi Alcolumbre em 2027, a reeleição dele, a direita daria o apoio ao Davi Alcolumbre mediante a aprovação ou a pauta do projeto de anistia no Senado. Olha só como que a situação está sendo desenhada. Mas vocês vão ver que isso não tem muita esperança não. Só que essa negociação que está acontecendo com o Arthur Lira explica aquela conspiração do Lira junto com o Bolsonaro, aquele jantar que eles tiveram e outros parlamentares, como no caso o Ciro Nogueira, que é senador. O que tá pegando é o seguinte: o Arthur Lira precisa fazer com que o Elmar Nascimento seja o seu sucessor. Sem Elmar Nascimento, o Arthur Lira politicamente já era as pretensões dele. Não vai ficar sempre sendo um deputado. Ele quer algo maior, ele aspira a coisas maiores. Então ele se encontrou com o Bolsonaro, discutiu toda a situação das comissões, óbvio, e garantiu o apoio do PL e os 95 votos do PL no Elmar Nascimento. A anistia pode ter sido discutida como garantia de voto do PL? Pode, tá? Isso pode ter acontecido sim. Então a anistia na Câmara dos Deputados tem tudo para ser aprovada. O problema não é nem a Câmara e nem o Senado, mas é o STF. Porque em 2021 houve já o precedente... 2022, perdão. Houve já o precedente do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele foi preso, houve um pedido de anistia e o STF julgou como inconstitucional. Porque não existe nenhum tipo de benefício, como anistia, àqueles que tramam contra o Estado. Então, se eles forem enquadrados nesse quesito, não vai adiantar Bolsonaro, não vai ter anistia. Esse é o cenário que está sendo desenhado. Segundo o Guilherme Amado, do Metrópolis, a Polícia Federal já tem elementos para indiciar Bolsonaro, o general Augusto Heleno e o Walter Braga Neto. Pelas conversas, depoimentos dos generais e principalmente da reunião que foi divulgada, né? Aquele vídeo da reunião. E não vai ser por golpe de Estado, olha só que interessante. Bolsonaro vai ser indiciado por ter tramado contra o nosso sistema de votação, ter tramado contra o TSE, por ter planejado uma forma de ficar no poder, mesmo após a derrota do Lula, e ele planejou isso, pelo que nós estamos vendo, houve esse planejamento, e houve até a execução disso. Por quê? Porque o PL protocolou um pedido de anulação de votos baseado em relatório falso. E por fim, o fato de Bolsonaro e todos eles terem conspirado contra as instituições, principalmente contra o STF e também contra o TSE. Nada disso é golpe. E tudo isso o Bolsonaro fez. Se a Polícia Federal for por essa linha, é um grande acerto e o Bolsonaro vai estar trucidado.